Olá, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que te formou para o louvor e a glória do nome dEle, ilumine o seu coração, fortaleça a sua vida e que você tenha ânimo, sempre tenha ânimo. Nunca se entregue ao desânimo. Desânimo é uma arma utilizada por Satanás com o objetivo de frustrar o plano de Deus na nossa vida. Várias vezes nós lemos na palavra de Deus a orientação segura do nosso Pai das luzes, mostrando para nós que nós devemos ter bom ânimo. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que sempre quando Deus abordou os seus fiéis, quando eles estavam passando por situações complicadas, Ele, o Deus Todo-Poderoso, falou para eles ter bom ânimo. Isto é fundamental para as nossas vidas nos dias que nós estamos vivendo. Que o Deus Todo-Poderoso te sustenta com bom ânimo, principalmente nesses dias de grandes incertezas rondando as nossas vidas, rondando nossos lares, nossas famílias, rondando a nossa nação. Tantas coisas ruins estão acontecendo e nós precisamos superar tudo isto. E para nós superar tudo isto é preciso ter fé. E para nós ter fé é preciso nós estarmos constantemente estudando a palavra de Deus. Por quê? A fé é um produto adquirido, que nós adquirimos ao ouvir a palavra de Deus. Então, é isto que nós precisamos focar o nosso coração em ter mais fé, para nós vencermos esses dias complicados, esses dias maus, dias de incertezas, dias de grandes provas na vida do povo brasileiro. Então que nós tenhamos fé. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço por você estar nos visitando e hoje eu quero falar mais uma vez com você a respeito da importância da oração, da importância da perseverança para que nós tenhamos bom êxito na nossa caminhada. Por que é preciso perseverar? Por que é preciso orar? Porque é mandamento de Deus. Primeira coisa, porque é mandamento de Deus. Nós esforçarmos para conquistar aquilo que Deus determinou para a nossa vida, é a ordem de Deus para nós também. O povo de Deus é um povo ativo sobre a face da terra, é um povo que anda na sintonia de Deus, que anda no compasso do Espírito Santo, que anda na ordenança do Senhor. Então nós somos um povo ativo, um povo que não somos um grupo religioso que de favorecimento pessoal ou deste ou daquele. Não, nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que temos a responsabilidade de transmitir a voz de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é constituída legitimamente para representar a voz de Deus, para apresentar a voz de Deus ao mundo. Então é fundamental que nós perseveremos na oração. Perseverar por quê? Porque a sobrevivência da nossa fé depende da nossa perseverança. Isso é uma coisa de suma importância para nós conservarmos a nossa fé. E para conservar a nossa fé, nós precisamos exatamente disso, de perseverar na oração, perseverar na palavra, perseverar na vida com Deus, perseverar em cultivar uma vida diária com o nosso Deus, não correr para Ele apenas quando as coisas estão complicadas para nós, quando nós estamos enfrentando algum problema que tenha fugido do nosso controle, porque infelizmente esta a maior parte das nossas vidas são essas atitudes que nós temos de correr e buscar a Deus só quando as coisas complicam, quando as coisas estão difíceis, né? Como nós falamos por aí, só quando a vaca vai pro brejo. Aí nós temos a mania de procurar a Deus
para Ele nos ajudar a tirar a vaca do atoleiro, né? E nós não precisamos deixar as coisas chegar nesse ponto. Então nós precisamos manter uma vida equilibrada, uma vida de íntima comunhão com Deus, colocando o Senhor no primeiro plano da nossa vida, não deixando Ele para o resto das horas do dia, o resto dos minutos que sobrar, depois de ter ficado assistindo os programas prediletos ou coisa desse tipo, ter ficado navegando na internet, nas páginas de relacionamento virtual, horas e mais horas, aí depois tira lá uns minutinhos para poder falar para Deus muito obrigado, e assim, não é isso. Nós precisamos disciplinar a nossa vida para manter a perseverança. Isto é fundamental para a sobrevivência da nossa fé. Lembrando das palavras do Senhor Jesus, que faz até uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé sobre a face da terra? Então eu sou responsável pela minha vida espiritual, para que eu conserve a fé no meu coração. Então nós não podemos esquecer de algo ainda fundamental, que nós somos o quê? Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e nós temos a responsabilidade de interceder por toda a nação. Interceder é a nossa obrigação. A palavra de Deus nos coloca como intercessores. Nós devemos interceder, orar por todos. E para nós intercedermos, nós precisamos estar firmados na fé, porque senão nem nós mesmos vamos ter esperança. Nem você vai ter esperança para sustentar a sua vida de fé, para ser um alicerce da sua família. Então, e nem tão pouco nós vamos cumprir a nossa função, que é de brilhar, né? Que é de representar Deus com o poder dele que foi nos dado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos nos lembrar disto, tá? É fundamental para nós esta questão de sustentar a nossa fé. E a minha oração em seu favor é que Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, o mesmo que lá diante do Mar Vermelho, quando Moisés olhou para trás e viu que o Egito com o seu faraó e os seus exércitos havia chegado, estava próximo, havia acampado também na praia do Mar Vermelho. E aí o que ele faz? Dá aquele pânico, aquele medo, e ele clama a Deus. E qual foi a resposta de Deus para ele? Moisés, por que clamas a mim? Manda que o povo marches, tu tome a tua vara, o cajado, e fere o mar, e ele se dividirá. Então, isso é muito importante, porque é uma vida de interação entre nós e Deus. Ele entregou um projeto nas nossas mãos, para que este projeto seja cumprido segundo o propósito dele. É preciso que haja em nossas vidas a determinação para lutar e prevalecer. E nesta luta, nós prevalecemos se nós estivermos revestidos do poder de Deus, confiando no Senhor, confiando que Ele nunca falhou com ninguém. Então que o Senhor Deus Todo-Poderoso fortaleça a sua vida de uma maneira sobrenatural, que você seja vista como inspiração, que você seja visto como inspiração para as outras pessoas que estão sofrendo, que estão perdidas, que estão desesperadas, que perderam o ânimo até mesmo de continuar lutando para prevalecer contra as aflições da vida. Então que essas pessoas vejam em você, vejam em mim, vejam no corpo de Cristo, na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles vejam em nós um exemplo de pessoas guerreiras, lutadoras, que não desiste. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, tá? Então nós não podemos de maneira nenhuma esmorecer. Você não pode esmorecer por várias razões, e uma delas, das principais, é que você é a luz, eu sou a luz. Então, como luz do mundo, nós não podemos nos apagar, nós não podemos esmorecer. Somos também o sal que conserva sabor sobre a face da terra. E enquanto a igreja estiver aqui, antes dela ser arrebatada pelo Senhor, enquanto ela estiver aqui, ela está para uma função, ela está para representar o Senhor,
e nenhum filho de Deus vai representar Deus com dignidade, representar Deus no seu poder, na sua plenitude, se não conseguir conservar uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de perseverança, de arrepender dos seus pecados, de confessar os seus pecados e abandoná-los, de converter dos seus maus caminhos e assim fazer aquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós atitudes iguais às atitudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque este é o plano dele, o plano de nos levar a ser parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a chegar à imagem do seu Filho Jesus. E olha, Jesus orava sempre, sendo ele o Senhor, sendo ele o Filho do Deus vivo que veio à terra para salvar o que estava perdido. Ele sustentou uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus, e se ele fez isto, indica para nós que nós também precisamos fazer. Então, nós não podemos nos contentar em ser apenas um grupo de favorecimento pessoal. A igreja não pode se contentar de ser apenas um grupo de favorecimento pessoal, ou deste ou daquele outro, mas sim ser um povo surpreendente que mostra o caminho é o Senhor Jesus Cristo, que mostra o caminho, que sirva de inspiração para toda a nação, para o mundo inteiro. Veja como está o Brasil. Então, não dá para nós ficarmos só trocando figurinhas. É preciso nós assumirmos o nosso papel. É preciso nós ocuparmos o espaço que Deus reservou para nós neste mundo. E nós faremos isto conservando uma vida de oração. Quando nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele fala a respeito de vários deveres que nós temos como corpo de Cristo, como povo tirado das trevas, transportado para o reino da sua maravilhosa luz. Nós que outrora éramos trevas, mas agora somos luz. Então ele fala aqui dos deveres que nós temos, que nós não podemos negligenciá-lo. No capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, e a partir do verso de número 12, Paulo escreve dizendo: agora vos rogamos, irmãos, que, olha aí, andeis de que maneira? Como é que eu tenho que andar? Então, é algo extraordinário para a nossa vida. Como é que nós temos que andar? Precisamos andar com apreço. Nós precisamos andar apreciando aquilo que é de Deus, e as pessoas também que têm compromisso com Deus precisam também ser apreciadas por nós. Precisamos ter este compromisso de uns para com os outros. Nós somos um corpo, e como corpo nós precisamos desta realidade, de conservar a nossa unidade, conservar o vínculo do amor que nos une uns aos outros, e procurar com todo o empenho da nossa alma, com todo o empenho do nosso coração, exatamente isto, a estar fazendo o que precisamos fazer, porque se nós falharmos na nossa missão, como que vai ser feito? Porque Deus Todo-Poderoso, Ele não criou um plano B. Não existe um plano B. Geralmente, quando você planeja fazer alguma coisa, você projeta um plano B. É ou não é verdade? Eu faço isso. Geralmente eu projeto um plano B. A gente projeta um plano B, porque se não der certo nós vamos desse outro lado. Só que Deus não fez assim. Ele não projetou um plano B. O plano é este: é a salvação em Jesus Cristo, é a salvação pela fé, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então nós precisamos lembrar disto, de tratar com apreço esta obra maravilhosa que Deus fez em nosso favor. E além de tudo isso, nós temos que tratar com apreço aqueles que trabalham para o Senhor entre nós.
Trate com apreço aqueles que trabalham entre vós, aqueles que fazem o que mesmo? Aqueles que prestam serviço a vós. Serviço de que maneira? Serviço da parte de Deus, né? Ou seja, ter cuidado, ter o zelo, como o autor da carta aos Hebreus, que eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, mas nós não temos uma afirmativa definitiva se foi ele, mas nós vemos ele falando: não abandone a vossa congregação, ouvi os vossos líderes, obedecei os vossos líderes, porque eles velam por suas almas, eles velam por vós. Então, aqui quando Paulo fala de diversos deveres que nós temos como igreja, também ele fala a respeito da preocupação que nós devemos ter de evitar que alguém pague e retribua o mal por mal. Então, primeira coisa, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida para que eu tenha ânimo para exercitar a oração, que é mandamento do Senhor para nós. Para que isso aconteça, meu coração precisa estar limpo. Para o meu coração estar limpo, eu preciso apreciar o trabalho dos irmãos que está sendo feito. Eu preciso também conservar o meu coração limpo e sem pagar o mal com o mal. Tomar cuidado, porque o mundo acaba incentivando as pessoas a pagar o mal com o mal. Mas nós somos incentivados pelo Senhor, nós somos ensinados pelo Senhor, nós somos admoestados pelo Senhor a não fazer isto. E que os tenhais com amor, nós tenhamos com amor aqueles que zelam por nós, aqueles que ministram a palavra para nós, e também os nossos inimigos, aqueles que são contra nós também. Na verdade, eles, antes de ser contra nós, eles são contra Deus. Então, como que nós temos que tratar essas pessoas? Devemos tratá-las com amor também, porque como é que o meu coração, que é de Deus, ele tem amor para com uns e tem ódio para com os outros? Como se eu nasci de novo, se eu recebi um novo coração, como que este meu novo coração vai conservar dentro dele o amor e o ódio? Não posso ser assim. Então, ou eu sou de Deus e eu sou do amor, ou eu sou contra Deus e eu sou do mal. Então, não tem como eu dizer eu sou de Deus, mas o meu coração está palpitando de raiva, de ódio daquela pessoa que me fez o mal. Ela vai ver, ela vai colher o que ela plantou, ela vai colher o que ela plantou, ela vai receber em troco o que ela fez para mim. E já estamos saindo fora do propósito de brilhar sobre as trevas. Nós que outrora éramos trevas, agora não somos mais. Nós somos tirados do reino da perdição para o reino da sua luz. Então é preciso nós termos o cuidado de andar em amor, de praticar sempre o que é digno de um filho de Deus, né? Ele dá vários conselhos e ele ainda é interessante que ele fala: regozijai-vos sempre, né? Regozijar sempre. Regozijar é estar alegre, satisfeito, contente com alguma coisa ou com todas as coisas. Mas como que eu vou conseguir estar contente com todas as coisas se eu não consigo controlar os meus nervos, se eu não consigo controlar a minha indignação, se eu não consigo controlar a minha raiva, se eu não consigo perdoar aquela pessoa que me contrariou, que pisou no meu calo, que me tirou do sério? Então eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Porque se eu não zelar pela minha comunhão com Deus, eu vou esfriar na fé. Esfriando na fé, eu não vou ter mais ânimo para orar. Eu não orando, eu não vou conseguir sobreviver na minha vida espiritual. E aí você já sabe, um abismo faz o quê? Ele atrai outro abismo. Ou seja, se as coisas já estão complicadas hoje, eu servindo a Deus, eu procurando andar no caminho de Deus e fazer aquilo que é do agrado dele, imagina se eu começar a fazer tudo errado. Aí que as coisas vão ficar mais complicadas. Então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E eu quero focar exatamente isso aqui para você. Orar sem cessar, em tudo dai graças. Orar sem cessar, em tudo dai graças. Oh, parece que a gente lê o que a palavra de Deus fala para nós, mas a gente não consegue obedecer. A gente tem uma dificuldade de obedecer isso. Às vezes a gente faz igual as crianças, né? Que a gente fala: não faz isso,
Cristo. Aí você vira as costas, a criança vai lá, está fazendo aquilo que a gente falou para ela não fazer, né? E às vezes nós temos o mesmo comportamento. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, porém, julgai todas as coisas e fazer o que mesmo? E retende o que for bom. Então isso é uma receita boa para as nossas vidas, uma receita para nós analisar como que nós estamos fazendo, se nós estamos conseguindo enquadrar a nossa vida dentro desse ensinamento, se nós estamos conseguindo enquadrar o nosso coração dentro desse ensinamento, se nós não conseguimos enquadrar os nossos pensamentos dentro da vontade de Deus para a nossa vida, o que é que vai acontecer? Nós vamos abrir brecha para Satanás entrar, para ele agir na nossa vida, e depois sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, porque o diabo não vai dar moleza. Ele não vai dar moleza. Nós sabemos qual que é a sua função. Ele é anti-Deus, ele é anticristo, ele é anticristão também. Então, ele não vai favorecer, e eu nem preciso que ele me favoreça, e nem você precisa que ele te favoreça, porque nós já nascemos favorecidos, nós já nascemos abençoados, nós já nascemos no mundo em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já havia pago o preço pelo nosso resgate com a sua própria vida lá na cruz. Ele já tinha vindo ao mundo quando eu nasci, quando você nasceu, ele já tinha vindo feito tudo por nós. Então nós somos muito bem nascidos, podemos até ter nascido de pais pobres, em lares pobres, mas já nascemos bem-aventurados, porque o plano de Deus para a nossa vida já estava executado. O Senhor Jesus Cristo já tinha vindo e já havia executado o plano de Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa libertação lá na cruz. Então, sendo assim, o que é que nós temos que fazer? É observar o que está sendo passado para nós, o que está sendo ensinado para nós, e não nos contentarmos com apenas servir a Deus para poder receber do Senhor o milagre, orar só quando eu preciso de um milagre. Eu acredito em milagres, porque eu acredito em Deus. Se eu não acreditasse em Deus, eu não acreditaria em milagres. Eu acredito em Deus porque Deus fez milagres desde o início da criação. Tudo que Deus criou, você vai ver um sinal de milagres, coisas assim extraordinárias que aconteceu. Deus já fez milagres extraordinários na minha vida, e eu conheço relatos de milagres extraordinários que Deus fez na vida de outras pessoas também. Mas eu não posso relacionar com Deus apenas para Ele fazer milagres na minha vida, para Ele resolver os meus problemas do cotidiano, meus problemas imediatos. Deus está contando comigo para mais. Deus está contando com você para mais. Deus está contando com a sua família para mais. Deus está esperando de nós que nós apresentemos mais a Ele, que nós coloquemos no nosso coração que servir a Deus é urgente, pregar o Evangelho é urgente, pregar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas é urgente, porque para a pessoa estar morta amanhã, basta ela estar viva hoje. E se ela morreu sem ouvir o Evangelho, ela vai ter que aguardar o juízo final. E nós sabemos que só tem um jeito de entrar nos céus, é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só vai ter coragem de pregar a palavra de Deus uma pessoa que conseguir cultivar uma vida de oração, está sempre regozijando no Senhor, está sempre honrando aqueles que servem a Deus, aqueles que fazem a obra do Senhor, está sempre tendo as pessoas que estão a serviço do reino, a serviço do Senhor Jesus Cristo, tendo essas pessoas em honra, como a palavra do Senhor nos orienta. Então, para o nosso bem, nós precisamos lembrar disto. Para a sobrevivência da nossa vida espiritual, nós temos que perseverar em oração, porque se nós não perseverarmos em oração, nós não conseguiremos sustentar a nossa vida espiritual e não seremos o referencial que as pessoas estão precisando.
precisando. Ah, mas você pode dizer, mas você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. E não fui eu que prometi resolver os seus nem os meus problemas. Quem prometeu resolver é Deus. E este não falha nunca. Ele não desiste de nós. Jesus garantiu na sua palavra dizendo: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e todo que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então não tem como nós arrumarmos uma desculpa para poder dizer assim: ah, estou cansado. Como eu estou cansado se o meu Pai Celestial, Ele prometeu renovar as minhas forças. Renovar as suas forças é promessa de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Temos um Deus que renova nossas forças. Ah, pastora Carmen, mas eu pequei. Mas nós temos um Deus também que perdoa os nossos pecados. Lembra da palavra de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, né? Que nós não devemos pecar. No capítulo 2 da primeira carta de João, o João escreve assim, bem definido: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele é o que aplaca a ira de Deus contra nós. Não apenas pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então a saída é: se você pecou, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, muda de atitude, muda de vida, não faça mais aquilo e pratique a oração para a sobrevivência da sua vida espiritual, para que você seja uma coluna inabalável dentro da sua casa, um referencial para os da sua família e para aqueles que estão de fora também. Deus está contando conosco. Ah, mas o diabo já foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. É claro que mesmo sendo ele derrotado, ele não para de guerrear contra nós, mas você não tem que ter medo de Satanás, porque maior é aquele que está com você do que o diabo. Maior é Jesus Cristo, maior é o Espírito Santo que habita na nossa vida do que o inferno inteiro. Então você precisa lembrar disso. O problema meu e seu é que nós arrumamos desculpas. E às vezes a desculpa a luta tá muito difícil, as coisas tá muito complicadas, o inimigo não me dá trégua. Ele não dá trégua para ninguém, mas ele não tem poder de impedir que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque o próprio Deus falou na palavra dele que os planos dele não podem ser frustrados. O diabo sabe disto, mas às vezes nós é que esquecemos. Às vezes eu e você é que esquecemos disto. Então o que eu tenho que fazer? Eu levantei de manhã, amém, Senhor, glória a Deus, obrigado por mais um dia. Eu te rendo graças, meu Deus, neste dia. Eu te adoro na beleza da tua santidade. Eu te agradeço por ter me dado uma noite abençoada. Agora eu tenho mais um dia para glorificar o teu nome, e com a graça do Senhor eu vou triunfar neste dia. E ainda que o diabo ruja ao meu derredor, eu não vou temer, porque ao meu redor estão acampados anjos do Senhor para me livrar de todo mal. E tem mais: meu Senhor Jesus Cristo me falou que eu recebi dele o poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Levantou contra mim, eu vou pisar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o diabo levantou contra você, pisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode pisar as pessoas que ele usa contra você. Você tem que separar a sua luta, né, contra seres humanos, né, contra carne e sangue. Se você pegar a sua metralhadora para poder atirar nas pessoas, você já perdeu a guerra. Você já perdeu a guerra. Mas se você for para a oração e clamar e usar a autoridade e repreender Satanás, ele só tem uma coisa a fazer: é fugir de você. É fugir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então é isso que você tem que ter, essa convicção. Manter uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de estudo da palavra de Deus, de estar participando dos cultos, de estar participando dos trabalhos. Se é um trabalho de evangelismo, vou participar. Se é um trabalho de louvor, vou participar. Se é oração, vou participar. Vou me esforçar, vou me empenhar para que a minha vida espiritual seja sustentada pela
graça e o poder de Deus, e que as pessoas que estão em minha volta sejam influenciadas pelo meu estilo de vida, pelo meu modo de vida, dependência de Deus, buscando o Senhor. Minha família olhe para mim e veja que há Deus na minha vida, e que ela se interesse também por Deus, por ver o fruto da minha fé, por ver a presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Nós estamos com tudo, Deus, tudo que nós precisávamos para ter uma vida vitoriosa, o Senhor já preparou para nós, tudo que você precisava. Se você ficar olhando, se eu começar a olhar para as minhas dificuldades e falar assim, não, mas eu não vou conseguir, o fulano que tem muito mais vida com Deus, não está conseguindo, como é que eu vou conseguir? Não faça assim. Não paute a sua vida na vida de acordo com a vida das pessoas. Você pode imitar o bem, sim. Você pode imitar as pessoas que têm fé. Você pode imitar a fé daquela pessoa que é guerreira, lutadora, batalhadora. Mas o nosso exemplo de vida é Jesus Cristo. Ele nunca esmoreceu. Ele nunca desistiu. E nós devemos ser imitadores dele. E nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Qual era o sentimento dele? Prevalecer, glorificar a Deus. Ele elegeu Deus como a primícia, como o primeiro lugar na sua vida. Ele era 100% Deus, sim, mas era 100% homem também, 100% homem, e como homem, ele tinha as responsabilidades também como pessoa, ele tinha a responsabilidade pessoal também, ele respondia pela sua vida também, ele respondia como homem, como pessoa comum como nós, ele respondia pelas suas obrigações, mas ele não deixou de cumprir a vontade de Deus, e ele não pecou. Então o meu retrato é ele, o meu espelho é ele, o seu espelho é ele, e ele nos manda orar, não esmorecer, orar o tempo todo, vigiar, orar, para não cair em tentação, porque se nós não vigiarmos, o diabo arma o laço e a gente cai. Aí quando a gente abre o olho, aí viu que o mal já aconteceu. Então, para que isso não aconteça, vamos vigiar, vamos orar e vamos procurar com toda a força da nossa alma, do nosso entendimento, vamos procurar brilhar, ser um referencial para as pessoas que estão sofrendo, sem saber o que fazer da vida. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor permanece o mesmo, o Senhor não muda, e é porque o Senhor não muda é que nós não somos consumidos. Bendito seja o nome do Senhor, que nos amou, meu Deus, nos amou com amor perfeito, mostrando para nós, meu Senhor, o caminho que nós devemos andar, e andando, meu Deus, do caminho determinado pelo Senhor, nós estamos protegidos pela tua boa mão divina. Abençoa, Santo Deus Todo-Poderoso, esta pessoa que perdeu o ânimo para orar, que não consegue mais concentrar, que não consegue mais estudar a tua palavra, que não consegue acreditar no poder do Senhor. Meu Deus, essa pessoa que desviou do teu caminho, que ela seja agora alcançada por ti, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela pecou, que ela venha se arrepender do seu pecado, porque é isto que nós precisamos fazer, arrepender dos nossos pecados, converter dos nossos maus caminhos e voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. Meu Deus, toma esta vida em tuas mãos, meu Deus, entra com o teu poder em ação, Senhor, nas aflições que ela está vivendo, nas dificuldades que ela está enfrentando, meu Deus, ajuda esta pessoa, mas que acima de tudo ela tenha o desejo ardente em seu coração de sustentar a fé na perseverança do Senhor, meu Deus. Ajuda, meu Senhor, ajuda nas dificuldades do dia a dia, ajuda, meu Deus, na dificuldade com a família, na vida profissional. Meu Deus, se o problema que ela está enfrentando é uma doença incurável, o Senhor é o médico dos médicos, Jeová Rafá, o Senhor
Jesus Cristo levou sobre o madeiro as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Que essa pessoa seja curada, seja restaurada, seja libertada, que esse espírito imundo da doença e da enfermidade que tenha mantido em cativeiro bata em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele seja expulso desta vida, expulso deste lar, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, se o problema, meu Pai, é a angústia da alma, é o desespero, é a depressão, meu Pai, que o Senhor agora liberte esta pessoa e encha, meu Deus, esta vida do Espírito do Senhor, para que ela tenha esperança, para que ela tenha alegria, para que ela siga em frente, meu Deus, não como uma pessoa fracassada, mas como um filho amado, uma filha amada de Deus, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, no sangue do Senhor Jesus Cristo, e que tem vida com abundância. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja derramado, meu Deus, dentro do lar, na convivência familiar, meu Deus, dando solução para os problemas que eles têm enfrentado, meu Deus, dentro deste lar. Que o Senhor seja visto e seja glorificado na vida desta família, na vida deste homem, desta mulher, do rapaz e da moça, do ancião e da criança, meu Pai, do casal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Que o Senhor seja glorificado dentro deste lar, na vida desta família. Que o Senhor restaure esta família, equipe esta família com o teu poder para que ela vença. Nós te pedimos isto, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a certeza que o Senhor vai fazer muito mais. Nós já te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, te ilumine sempre, que a graça do Senhor esteja no seu coração e que a paz do Senhor inunde a sua alma. Que Deus te abençoe, te agradeço e até o nosso próximo encontro. Fique na graça, na paz do Senhor, tenha fé, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então você pode confiar, Deus está no controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. Deus te abençoe. Está tudo bem, porque Deus é fiel.